E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o assunto que dominou as redes no dia de ontem foi o debate sobre a Revolução de 64. Enquanto a mídia tentava distorcer tudo, as pessoas tentavam trazer a verdade dos fatos. Só que rolou muita coisa ontem, inclusive coisas interessantes que estão ligadas a isso, como por exemplo, um manifesto assinado por Dória, Ciro Gomes, Amoedo, Luciano Huck. O Moro não tá no manifesto, não assinou mais. Será que o Moro não foi convidado? Isso é coisa interessante, porque também o Moro não tá com o nome lá assinado e o Lula também não estava, porque o Lula ficou de fora. E a gente vai comentar os do PT. Teve um vídeo bem interessante aí do José Disseu, vou trazer para vocês, relembrar algumas falas antigas que ele fala, inclusive sobre o Foro de São Paulo, como as coisas se ligam com o atual momento do Brasil, inclusive com algumas movimentações que o comissário do Lula, né? O emissário na palavra mais bonita, Wellington Dias lá do Piauí, governador, o que é que ele vem fazendo? Vamos falar também da reunião do comitê, que teve aí o comitê de pandemia, que Bolsonaro firmou juntamente com os representantes dos outros poderes, o ministro da Saúde. Teve coisa bem interessante disso, não foi só a fala de Bolsonaro, também a gente vai comentar, envolve números. Tivemos um projeto de lei que bate no coração do Partido Comunista, dos chefes do Dória. A gente também vai falar. Ligado a Felipe Martins, tivemos ontem aí um debate no Senado sobre liberdade de expressão, que só tinham os maiores representantes do iluminismo brasileiro, Felipe Neto, Patrícia Campos Melo, e vocês vão ver os absurdos que foram ditos. E lógico, temos umas notícias boas dessa vez, notícias boas do que o governo vem fazendo, notícias boas no âmbito da infraestrutura do Tarcísio, e vamos falar também de 64, ainda tem coisa que eu acabo nunca lembrando, tem a PGR do jogo também, o Aras resolveu agir, uma coisa aí que eu acho que vai deixar muitos de vocês felizes, mas eu quero começar aqui sobre o projeto de lei. Vamos falar do projeto de lei. Ainda não é ele, eu sei disso, aqui é a matéria falando do Ernesto Araújo, mas vejam só. Que matéria inusitada, né? Matéria que saiu no Globo, falando o seguinte, alívio, diz empresário lá dos chefes do Dória sobre saída de Ernesto Araújo. Olha só, um alívio, está feliz. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Comunas, Charles Tang, considerou um alívio a saída de Ernesto do Ministério das Relações Exteriores. Tang diz que todo mundo que acha os comunas, quer dizer, todo mundo que acha que os comunas é importante para o Brasil está aliviado e que todo brasileiro que ama seu país e os interesses dele estão aliviados. Será mesmo? Tang acredita que Bolsonaro irá adotar uma nova diretriz em relação ao seu país e pontuou que há cerca de um mês o presidente agradeceu publicamente os comunas pela liberação de insumos para a produção de imunizantes. Daí é óbvio, né? É só questão diplomática. Tá vindo de lá os insumos, Bolsonaro quer só acalmar as coisas, mas pelo amor de Deus, né? Mas você vê, olha quantas forças estavam se movimentando, né, para o Ernesto ser derrubado. Quantas e quantas forças. E aí, olha só, a gente comentou sobre isso ontem, mas eu parei assim, refletir, e eu pergunto assim, será que as pessoas realmente conseguem entender a gravidade disso? Gente, olha só, a gente comentou no vídeo ontem que o Partido Comunista doou $300 mil. Na cotação de ontem, né, que o pessoal da Revista Oeste tinha aceito a matéria, dava um valor aproximado de 1,7 milhão de reais. 1.700.000 reais para os sindicatos, CUT e os amiguinhos. Sindicatos que muitas vezes lotavam as ruas. Vocês lembram do pão com mortadela? E o cinquentinha ou o vintão? Vintão, pão com mortadela. Quantos e quantos eventos, manifestações a esquerda não conseguiu colocar público porque rolava um pãozinho com mortadela e um vintão? Depois que teve lá a lei, né, que falava que você não era mais obrigado a doar para sindicatos, a gente viu que essas manifestações desapareceram. E agora aparece, né, um grupo, os comunas lá, para ajudar mais uma vez, dizendo que, não, isso daqui vai ser para cesta básica. Será que é para cesta básica ou pão com mortadela e vintão? Movimentos assim, ó, completamente ligados à esquerda, mas não qualquer esquerda, a esquerda do Foro de São Paulo, recebendo 1.700.000 reais dos comunas. Pessoas que vão fazer manifestação nas ruas, diversas coisas muito estranhas. E aí o Paulo Eduardo Martins, diante desse absurdo, propôs uma lei extremamente interessante. Você vê, ó,
deputado, ele quer barrar os aportes internacionais em sindicatos. Depois da revista Oeste noticiar que sindicatos brasileiros receberam aporte do Partido Comunista, o deputado federal Paulo Eduardo Martins apresentou um projeto de lei que põe fim à prática. Agora, os sindicatos brasileiros são comprovadamente braços políticos do PCC. Isso é uma interferência política estrangeira inadmissível. Assim, propus o PL 1124/2021, que proíbe aportes financeiros estrangeiros em sindicatos, anunciou o parlamentar no Twitter essa semana. Você vê os sindicatos ainda lidam com empresas, podem promover... Imagina, olha só. A gente tem lá os comunas, ele tem uma empresa dele que produz, sei lá, papelão. E aí no Brasil, né, tem uma empresa também X que produz papelão e tá ganhando demais o mercado. Aí os comunas, vai lá, liga pra CUT, ô CUT, não dá pra organizar uma greve não naquela empresa? Vamos botar pra aquela empresa ali quebrar, vamos botar pra aquela empresa ali travar, parar de produzir, gerar um problema pra ela assim a nível internacional, pra ver se a gente consegue tomar conta do território brasileiro. Nessa vez agora vai ser $1.000 bilhão. Vai lá, vai. Faz uma greve. Vintão e mortadela. Vai que é tua. Isso aqui é extremamente grave e preocupante. É uma insegurança, sabe, completa que coloca o nosso país, de todos os aspectos. Inclusive, pode atacar o mercado privado. Isso aqui, né, que devia ser uma grande preocupação. Mas os iluminados brasileiros sequer comentam sobre isso. Você não vê essa esquerda renovada, né? Nando Moura, MBL, Danilo Gentili preocupados com isso. O problema é Bolsonaro. O problema para essa gente sempre é Bolsonaro. E aí, só pontuando aqui, você vê que o Felipe Martins estava ajeitando a lapela dele. O pessoal não deixar barato, né? Além de ser, eu posso falar, humilhado publicamente, tendo sua reputação aí, tentando destruir a reputação dele, o Senado, por fim, colocou um voto de censura. Concedeu para ele um voto de censura. Que é uma forma que o Senado pode repreendê-lo publicamente, mas que não tem punição. É só para tentar humilhá-lo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Agora, do sindicato ali, não tem uma única palavra do Senado. Aí o Senado se finge de cego. E aí quem se finge de cego é esse rapaz aqui também. Esse daqui é inacreditável. No dia de ontem, tivemos aí uma discussão sobre a liberdade de expressão. Eu não sei como é que funcionam as inscrições. Eu sei que quem promoveu foi a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que quem preside é o PT. Mas eu não sei se algum outro senador poderia entrar com requerimento, se os deputados poderiam entrar com requerimentos exigindo, né, uma participação plural e não de apenas das pessoas que representam a extrema esquerda. Não sei como é que funciona isso. Mas sim, só tinha pessoas da esquerda. E o Felipe Neto falou, ele consegue sempre se superar. E dessa vez ele se superou mais uma vez, demonstrando, né, como ele é a favor da liberdade de expressão. Você vê, ó, veículos de imprensa não devem mostrar os dois lados. Defende o Felipe Neto. Não pode mostrar os dois lados. Não pode, tem que ser um lado só e é o lado dele. Vou dar aqui o play no áudio que é melhor que vocês mesmos escutam, né? Aí você fala assim, não, posso depois não falar, distorcer a voz do rapaz. Cadê aqui? Então, ver a CNN Brasil e outros veículos empoderando negacionistas e dando a eles a liberdade da fala como se fosse coerente, ao invés de interrompê-los no ato de suas falas tenebrosas e mostrar que são mentirosos, mostrar que são pessoas obscuras, pessoas que não podem falar aquilo que estão falando, deixam os argumentos serem validados. Então é importante que a gente não valide os argumentos fascistas, obscurantistas e anti-ciência. É mole? Tem que ser interrompidos no ato. Gente, vocês já viram a CNN dar espaço? O espaço que eu vejo para CNN é exemplo. Vez ou outra eles dão espaço para Anise. Anise Yamaguchi, uma médica. Tem alguém da direita? Não, ninguém. Ou então o Wong, que não está mais entre nós, se lembra? Dr. Anthony Wong. É esse tipo de pessoas que nem estão ligados à política, que são médicos, para ele não pode nem ter espaço, tem que ser cortados ao vivo, sabe? Repreendidos publicamente, humilhados.
se eles discordarem da opinião do Átila Yamarino, que quem manda no Brasil é o Átila. É a ciência brasileira. E isso daqui é discussão sobre liberdade de expressão. Isso daqui, cara, ninguém comenta nada, a mídia bate palma, sabe? Não. Por quê? Porque é para silenciar a direita. E aí, esse pessoal que tá tão preocupado com o Brasil, né? Tá tão preocupado com o autoritarismo e diversas coisas, e que Bolsonaro é um gênio, que vidas estão sendo perdidas por tudo culpa de Bolsonaro, não tem nenhuma culpa de prefeitos, governadores, ninguém, é só de Bolsonaro. Essas mesmas pessoas não se questionam, por exemplo, sobre esse número. Olha a discrepância desse número. Que número é esse? É o número de doses que o governo entregou para os estados e o número de doses que realmente foram aplicadas. A Elisa diz, vacinômetro. O número de doses distribuídas aos estados está aquém do número de doses aplicadas. Está faltando gestão e logística de governadores e prefeitos para fazer o imunizante chegar no braço da população, mas a imprensa e a oposição só cobram o governo federal. Você vê aqui, tem aproximadamente 35 milhões distribuídas e aplicadas 18.200. Vamos até arredondar para 19, para ser muito bom. Ainda assim teremos a diferença de 16 milhões. Na verdade são quase 17 milhões de diferença. Esses 17 milhões estão fazendo o quê? Esses imunizantes estão fazendo o quê com esses 17 milhões? Tá onde? Ninguém se pergunta. Ninguém vai fazer nenhum questionamento sobre isso. E aí você vê que ontem tivemos a reunião do comitê e foi algo muito interessante de ouvir, porque não foi um questionamento feito por Bolsonaro. Foi um questionamento feito pelo Lira, né? Que nesses dias aí tava só gerando problemas. Mas olha só o que foi que o Lira falou. Prestar atenção num dado, principalmente a imprensa. Porque o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacina e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas. Eu não acredito, não acho que seja possível que nenhum governador e nenhum prefeito não esteja vacinando. Nós estamos com um déficit aí de quase 14 milhões de vacinas. O Ministério pode entender que está havendo atraso na informação de vacinação, que prejudica também a nossa avaliação nacional de para onde há necessidade de se enviar vacinas. O Lira tá perguntando aí onde é que tá. Até se atrapalhou o número, né? Falou 14. Na matemática dele era pra ser 16. Mas tudo bem. Vocês viram ontem que com a troca de ministros, principalmente aqui que envolvem o Ministério da Defesa, o Pacheco falou que não tem nenhum motivo, sabe, de puxar os cabelos. Tá tudo normal, não acho que vai ter nada. O próprio Fux falou isso também. E o que foi que eu falei pra vocês no vídeo de ontem e que eu tinha mandado lá no áudio do Telegram? Falei, pessoal, conversei com o deputado, ele chegou em Brasília, tá rodando por lá e falou que o clima realmente, assim, é de calmaria. Parece que as coisas estão distensionando. Tanto que você vê que essa narrativa que Bolsonaro é um gênio, meio que vinha perdendo força, tanto que a mídia ontem se abraçou no regime de 64, né, na Revolução de 64, sei lá da forma que você queira chamar, pra tentar, sabe, dar uma aliviada, mas não se preocupa não. Amanhã eles voltam colocando a culpa em Bolsonaro, sobre todos os óbitos, tudo tá acontecendo no Brasil. Mas você vê, né, o Lira falando, e aí, cadê? Uma fala assim relativamente pró-governo. Ele também deu uma entrevista ontem, que também me deixa assim um pouco satisfeito com ele. Não assim, né, que eu esqueci tudo que ele falou, mas tudo bem. CNI Brasil. Em entrevista à revista Indústria Brasileira, o presidente da Câmara, o Lira, estima a aprovação em 2021 das reformas tributária e administrativa, ambas importantes para estimular a economia. É uma entrevista importante, porque fala com a indústria, é um braço importante, é um dos braços aí das elites, e está mandando um recado para acreditem no Brasil, acreditem, invistam dinheiro. O presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, estima que o Congresso Nacional conseguirá aprovar ainda neste ano as reformas tributária e administrativa, ambas importantes para estimular a economia. Estamos fazendo as reformas estruturais e vamos dar prioridade para esse tema, afirma ele, que destaca a aprovação da autonomia do Banco Central e da PEC emergencial. Tem alguns passos que têm que ser tomados antes, principalmente da tributária. O ideal é que a reforma administrativa seja feita antes da tributária. Por quê? Se você enxuga o Estado, se você reduz os cargos, reduz tudo, o custo o custo operacional do Brasil, quando é que você gasta pagando funcionário, vai ser menor. Então você consegue abrir mão de mais imposto porque você está gastando menos. Então é a tendência. Você vê, o Brasil está mudando, está avançando em grandes transformações institucionais. Resume ele aí.
Então tá dando um bom sinal, principalmente para o investidor. E aí, de toda a entrevista, a pergunta assim, mais interessante, que resume bem o conteúdo, é essa daqui, ó. Revista Indústria Brasileira. As eleições gerais, marcadas para o próximo ano e, consequentemente, impacto na tramitação de projetos no Congresso Nacional, tornam ainda mais urgentes as votações de medidas que ajudem o Brasil a voltar a crescer. Quais são as prioridades para sua gestão e como fazer para agilizar a tramitação de projetos estratégicos para o país? E o Lira diz, ó, para começar, e eu falei disso na minha campanha toda, não há uma prioridade minha. Aqui ele já dá uma pancada no Rodrigo Maia. Estamos saindo de um período da Câmara do Presidente para o Presidente da Câmara. Não sei o que comando, eu sou apenas o presidente. Não é que a Câmara é minha como era do Rodrigo Maia. Todas as matérias que votamos até agora, como a autonomia do Banco Central, estão sendo pautadas por escolha da maioria dos líderes que se reúnem uma vez por semana. Obviamente, estamos atentos às reformas estruturais. A administrativa, acredito que teremos aprovação em 3 a 4 meses e a tributária daqui a uns 8 meses. Olha isso aqui agora. Estamos agora em uma nova fase. Que nova fase é essa? Olha, em que os poderes deixaram para trás o acotovelamento que se via no passado. Isso é condição sine qua non para podermos apresentar as pautas relevantes para a economia e aprová-las com celeridade, ainda mais agora com o recrudescimento da pandemia. Estamos na nova fase, não estamos na fase agora que a gente briga entre si, sabe? O Senado conversa com a Câmara, que conversa com o Executivo, que conversa com o Judiciário. Estamos conversando, o Brasil vai andar para frente, não estamos brigados. Mandou uma mensagem aí, né, para quem estava, não estamos brigados, estamos conversando bem. E assim espero. Assim eu realmente espero. E aí o nosso presidente no comitê, ele ainda fala, mais uma vez, né? A sua fala, o seu mantra, basicamente, que ele sempre fala. Vou mostrar aqui para vocês um pedaço do vídeo. Olha só. Por 4 meses. Vou até adiantar aqui um pouquinho. As autoridades previstas pela Câmara, do Senado, representantes de outras instituições, juntamente com o ministro da Saúde, que é a pessoa que está nessa coordenação. E, como sempre disse, tínhamos e temos 2 inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política ainda está sendo adotada, mas o espírito dela era buscar achatar a curva de contaminação enquanto os hospitais... Aqui tá bom, ele vai falar dos hospitais, vai falar da curva, mas mais uma vez Bolsonaro bate na mesma tecla. Temos 2 problemas, não adianta fechar tudo, não adianta, a gente sabe disso. É porque tem pessoas que cobram de Bolsonaro porque ele não falou isso daí na TV aberta. Mas tá lá, todos os microfones, aqui a imagem tá pequena, os microfones de todas, sabe, toda a imprensa. Grupo Globo, Jovem Pan, CNN, Folha de São Paulo, tá tudo lá. CBN, Correio Brasiliense, tá lá sempre falando a mesma coisa, o mesmo discurso. Mas para muitas pessoas nunca é o suficiente. E aí teve uma matéria também que eu achei bem interessante, que foi essa daqui, ó. Pandemia. Queiroga e críticas aos governadores. A conversa de Bolsonaro e Gilmar no Alvorada. No encontro com Jair Bolsonaro no último domingo, fora da agenda, o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o presidente voltaram a falar da pandemia, entre outros assuntos. Bolsonaro se queixou mais uma vez da atuação dos estados, que têm adotadas medidas restritivas para conter a pandemia. Também reclamou do STF por chancelar o poder dos governadores. Tá lá. Assim como ele fala em público, ele tá lá tentando falar com quem pode resolver. Gilmar Mendes, acho que ninguém vai discordar, né? Quem manda no judiciário brasileiro é Gilmar Mendes. Tá lá, pô, Gilmar, do jeito que tá, não dá, cara. Pelo amor de Deus. O presidente tá fazendo de tudo para tentar colocar o Brasil nos eixos. De tudo. Gilmar Mendes disse que quando o Ministério da Saúde tiver de fato liderança, esse movimento tende a arrefecer e que os estados passarão a seguir diretrizes da pasta. Mas destacou que, para isso, é preciso que o novo ministro consiga se colocar nesse papel. Eu achei meio complicado, peraí. Ele vai ter que ter, sabe, ele vai ter que se mostrar como um líder.
Agora eu só acho que ele vai conseguir emplacar que ele vai ser um líder se ele chegar na TV aberta e falar, ó, vamos ter que trancar todo o Brasil, avisar pra polícia, ó, polícia, se você vê qualquer pessoa trabalhando, desça a porrada, mas pode bater sem pena. Aí ele vai à loucura, aí a Globo vai bater palma, vai falar isso daí, cara, sensacional, sensacional, é isso aí, tem que bater no povo, é isso aí, pancada mesmo, é isso aí, lockdown, fica em casa. Se não for isso daí, eu não consigo enxergar como é que o Marcelo vai conseguir, sabe, assumir a liderança de todo esse movimento. O magistrado também defendeu que o momento de apoiar o médico e lhe dar uma chance. Menos mal não tá criando problemas, porque o Gilmar, né, foi uma das autoridades que mais defendeu o nome da cardiologista Ludmila, no comando do Ministério da Saúde. Ela afirmou que não aceitou o convite por falta de convergência com o presidente. Ao ser cotado para o ministério, o próprio Marcelo Queiroga procurou o magistrado para apresentar suas ideias diante da pasta da saúde. Você vê a preocupação do governo, né? Não, vai lá, conversa com o Gilmar, só para não dar confusão com o STF. Você vê, né? É difícil, né? Ter que viver num país que é necessário que o presidente, que deveria ter autonomia de nomear quem ele quisesse, não, conversa lá com o Gilmar para ver se o STF não vai criar problema. Algo assim que nem precisava ser veiculado. É assim que as coisas funcionam no Brasil, né? É engraçado. Mais uma medida aqui. Mais uma tentativa aí. PGR pediu suspensão de decreto de São Paulo que proíbe cultos e missas e expansão da decisão a todo o país. Para Augusto Aras, igrejas e templos devem poder funcionar desde que respeitados protocolos de prevenção à disseminação. Isso daqui eu conto para vocês, em primeira mão. Isso aqui tem uma solicitação de Bolsonaro. Bolsonaro falou assim, cara, sim. Na verdade, chega a ter Bolsonaro avaliou, não, leva à frente, por favor. Agora isso daqui também tem dedo, sabe de quem? Do Silas Malafaia. Não sei se vocês chegaram a ver algumas matérias que saíram, que os evangélicos estariam apoiando o Aras para assumir uma vaga aí no STF. É aquilo ali, né? O Silas Malafaia foi lá, falou, o Aras, defenda aí o reino de Deus, defenda Jesus Cristo, deixa o povo, sabe, ter o seu direito de professar sua fé, e eu vou te apoiar. Por que quem quer comprar uma briga dessa? Fazer um pedido desse e ser chamado de louco, sofrer mais retaliações dentro do Ministério Público, que o Aras vai sofrer. Vocês veem lá o Conselho Superior do Ministério Público o tempo todo contra o Aras. Mas aí, né, tem uma contrapartida. Vai lá, Aras, vai que eu vou te apoiar. Independente de tudo isso daí, é uma medida que eu acho essencial. É inacreditável. Estamos de volta, né, no início do cristianismo, onde era proibido você professar sua fé. Você não está sendo caçado ainda, né? Mas se depender do Dória, meu amigo, logo menos, né? Chega a sua hora. E aí ontem tivemos aí conhecemos os novos comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E eu quero comentar sobre isso daqui de forma bem rápida, mas olhando um aspecto um tanto quanto, como é que eu posso falar, incomum. Uma forma assim que eu acho que no passado jamais a mídia iria tratar, né, e abordar desse lado, sabe assim, será que ele presta? Você não vê o critério que está sendo analisado para saber se um militar está apto ou não. Não é tipo assim, se ele tem um conhecimento, se ele estudou, se ele veio da Academia dos Agulhas Negras, se ele já era um general, o que é que ele era? Não, o critério agora mudou para saber se alguém é bom ou ruim. Aí Bolsonaro vai lá e diz, apresento os novos comandantes da força. Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, general de Exército Paulo Sérgio Nogueira, tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Acho que ele colocou em maiúsculo o nome pelo qual eles querem ser conhecidos. Deve ser o quê? Garnier, o Paulo Sérgio e o Batista Júnior. Desses três, a gente vai falar de dois, que eu falei, é um critério bem interessante. Olha só. Novo comandante da Aeronáutica é defensor do governo nas redes, como Bolsonaro queria. Agora, para saber se o ministro é bom ou ruim, é assim, não, o que é que ele curte no Twitter? Ele não curte o Atilier Marino, ele não gosta do Felipe Neto. Rapaz, vejam só, ele não tá curtindo a página do Partido Comunista do Brasil, ele não presta, hein? O novo comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, é ativo nas redes sociais. Tem dessa forma o perfil adequado para o cargo na visão do presidente, que criticava o silêncio do agora ex-comandante do Exército, General Pujol.
Com pouco mais de 2.000 seguidores no Twitter, recentemente ele curtiu postagem da deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, quem defendeu o assessor especial da presidência, o Felipe Martins. Meu Deus, ele curtiu a postagem da Bia. Curtiu também mensagem do deputado Marco Feliciano, que diz que extrema imprensa ataca cruelmente pessoas honradas como Bolsonaro e o ex-ministro Ernesto. Meu Deus, ele curtiu isso. Ele curtiu que a imprensa é ruim. Batista Júnior curte com frequência a página Dama de Ferro, que, entre outras postagens, disse que o ambiente ficaria menos tóxico em restaurantes que fossem boicotados pela esquerda. Meu Deus. O cara não gosta da esquerda, não gosta da extrema imprensa, acha que Bolsonaro é difamado além, sabe, do plausível, sabe? Defendeu o Felipe Martins. Meu Deus do céu, cara. Como que deixaram esse cara assumir, né? O Globo deve estar em choque. E o outro? Isso aqui só vou mostrar só o título. Novo comandante do Exército segue 24 pessoas. Bolsonaristas, radicais e juíza que pregou a aglomeração. Viu? Esse é brabo, viu? Esse é brabo. Esse aí, meu amigo, esse é brabíssimo, hein? Segue 24 pessoas. Até o número de seguidores agora é importante para esse pessoal. O Brasil realmente vem virando uma piada. A mídia brasileira vem virando uma piada de mau gosto. E aí, tivemos o dia ontem, dia 31. Braga Neto, né? Fez aí, mandou muito bem e falou: não, a gente vai comemorar. Tem que comemorar lá, é um fato histórico no Brasil. Vamos comemorar a Marcha pela Família, a Revolução de 64, o regime militar. E aí tem os afetadinhos, né? Você vê aqui o movimento Acredito, que a Tabata Amaral faz parte, isso aqui já era bem previsível, diz, ó: quem louva a ditadura não pode ter mandato. Nós do Acredito iremos representar no Conselho de Ética e na PGR as celebrações aos golpes feitas por parlamentares pedindo a cassação dos mesmos. Todo mundo que comemorou vai ser cassado. Eu só, meu Deus. Como essas pessoas defendem a liberdade, né? É porque eles estão celebrando a ditadura. E a Tabata diz, ó: atenção, o Acredito vai representar no Conselho de Ética e na PGR todas as celebrações ao golpe de 64 feitas por parlamentares. Por isso eu peço que nos ajudem a denunciar marcando o Acredito. Não podemos e não seremos tolerantes com os intolerantes. Perseguindo pessoas. Isso aí eles fazem como ninguém. É isso aí mesmo. Ai, meu Deus, viu? Agora, na boa, eu sempre falo isso de forma bem recorrente. Não dá uma certa inveja você ver assim, rapaz, velho. Imagina se os nossos deputados federais, quando o Marcelo Freixo fala absurdos de Bolsonaro, vai lá, mete no Conselho de Ética, vai lá, mete na PGR. Já pensou? Vocês já pensaram nisso? Rapaz, ia ser sensacional. Quando a Tabata Amaral entra lá com o PDL, o pessoal vai denunciando no Conselho de Ética, na PGR. Por quê? Por quê? Porque tá me colocando ela... Não, porque ela tá contra a educação. Porque ela tá contra a ciência. Porque a educação do PNLD do governo é baseado, sim, em evidências científicas. Inclusive, a maior parte aí são fontes que a própria Universidade do Porto, sabe? Pessoas renomadas internacionalmente no mercado da educação defendem. E a Tabata era contra. E você não podia pegar lá, né? Mostrando que ela, na verdade, está submissa a interesses globalistas. Aqui você vê, né, a influência do Lema sobre a Tabata Amaral, mostrando a incoerência dela aqui para a cidade de Sobral. Pode ter um método fônico, mas no PNLD não pode ter. Já pensou se os deputados de direita fizessem a mesma coisa? Meu Deus. Falta uma Tabata na direita, viu? Falta uma Tabata. Dá inveja. Não, isso aí dá inveja, né? Esse pessoal realmente sabe utilizar a máquina para o que eles querem. Quem também usou a máquina foi o Thiago Mitraldi. Tem alguém que sempre me corrige falando que não é Mitraldi, é Mitro que se pronuncia. Eu falo que é Mitraldi, é como eu vou ler, tá no português abrasileirado. Ele e o glorioso guitarrista, o Van Halen lá, o Marcel Van Hatten. Ontem até vi uma pessoa, foi a Amanda, um perfil lá do Twitter, ela falou o seguinte: Marcel Van Hatten. Eu falei, rapaz, o Van Hatten casou muito bem. Você vê, ó. Protocolamos hoje requerimento para convocação do novo ministro da Defesa, Braga Neto, à Câmara. É preciso entender porque a troca no ministério levou à saída dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas são instituições de Estado, não de governo. É isso? Olha lá o Van Hatten. Ai, mas por que Bolsonaro não apoiou o Van Hatten para a presença da Câmara? Por dois motivos. O primeiro e o mais óbvio de todos. Não tinha chance nenhuma de vencer. Nenhuma, zero. Até porque não é Bolsonaro que vota.
Segundo, isso aqui é com o Van Hatten, gente, é Partido Novo. O pessoal insiste em achar que, o novo. E aí tivemos isso daqui também. Não tá chegando na parte mais interessante, que é a parte do Disseu. Mas tivemos esse manifesto, que tudo, na verdade, isso aqui se encaixa com o que o Disseu tem pra falar. Isso aqui pode parecer balela, e realmente é balela. O conteúdo do manifesto, esquece o conteúdo. Mas teve um manifesto. Olha as pessoas que estão envolvidas. Ciro Gomes e Eduardo Leite, Amoedo, Dória, Mandetta e Luciano Huck. Olha a foto. Quem é a primeira pessoa da foto é o Ciro. Quem é a segunda? O Leite. Presidente e vice. Quem é o último da foto? Luciano Huck. Você vê, né? Até a posição, assim. A mídia lá não escolhe. As fotos não são à toa. As fotos que a mídia tira nunca são à toa. 6 presidenciáveis assinam um manifesto em defesa da democracia e contra o autoritarismo. Faltou o Moro, né? E o Lula. Mas calma, a gente chega lá. 6 líderes políticos que podem ser candidatos assinaram um manifesto junto. E olha só, defendendo a democracia e criticando iniciativas autoritárias que possam colocar em risco conquistas do país como liberdade de expressão e o acesso igualitário à justiça e outros direitos individuais. Sim, eu acho que, na verdade, essas pessoas estão tirando os direitos individuais. São essas pessoas que defendem que você não possa sair de sua casa, que você não possa trabalhar, que defendem que seu filho deve passar fome. São essas pessoas. Tá aí, né? Os iluminados. E olhando as falas. A democracia é o melhor dos sistemas políticos que a humanidade foi capaz de criar. Liberdade de expressão, respeitos individuais, justiça para todos, direito ao voto e ao protesto, tudo isso só acontece em regimes democráticos. Peraí. A direita tem liberdade de expressão? O que foi que acabaram de fazer com o Felipe Martins? Um gesto, assim, corpóreo de ajustar a lapela? Não. Já taxaram de muitas coisas. Sem direito a se defender. Ele teve direito ao contraditório? A mostrar o lado dele da questão? Não teve, né? Já tomou lá a nota de censura no Senado. Que justiça para todos? Daniel Silveira teve justiça? O pessoal do direito que foi preso teve justiça? Direito ao voto é bem relativo, né? Principalmente quando não tem um voto auditável. E ao protesto? Peraí, o que foi que aconteceu com o pessoal que protestou contra o STF? Tudo isso só acontece em regimes democráticos. Logo, essas pessoas estão colocando o Brasil na ditadura. Só posso chegar a essa conclusão. E você vê, o documento também mostra uma inédita posição conjunta entre os principais nomes que despontam no cenário político como alternativas de centro para a disputa presidencial de 2022. Todos eles tentam se viabilizar como alternativa à polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Isso daqui, gente, tem um certo peso. É a primeira vez que vocês conseguem ver todos os membros candidatos à Frente Ampla, serem o presidente da Frente Ampla, unidos. Isso numa movimentação política. Eles confessam, mas é a primeira realmente movimentação política encabeçada por eles. É a primeira. Óbvio. Já estão se acertando, o Dória já desceu do cavalinho, está tentando derrubar o Alckmin dentro do PSDB para poder tentar concorrer como governador. O Dória está fora, é o Alckmin. Na presidência é o Ciro, o vice Eduardo Leite. O Mandetta está aí tentando só se capitalizar para ver se se elege para qualquer coisa. E Luciano Huck é um eterno perdido, né? Um eterno sonhador. Deve ser porque a Angélica tá obrigando ele a fazer alguma coisa. E aí você vê, onde é que tava o Lula e o Moro nessas horas. E a Vera Magalhães trouxe aí um furo de reportagem falando o seguinte, que presidenciáveis assinam um manifesto conjunto em defesa da democracia. Apurei que o ex-juiz Sérgio Moro foi convidado a fazer parte do manifesto, mas não quis assiná-lo, o que foi lido pelo grupo como sinal de que ele pode não se apresentar para a disputa. Moro não vai ser candidato à presidência. Não vai mesmo. A tendência é que Moro saia como senador. Com a escalada autoritária de Bolsonaro, Mandetta começou a articular a elaboração do manifesto e Ciro foi chamado a participar. Foi criado inclusive um grupo de WhatsApp com 6 signatários e Moro, que ao final ficou fora. Ou seja, Moro estava nisso daí. Moro só não assinou. O ex-juiz e ex-ministro alegou razões contratuais do escritório em que trabalha para não chancelar o texto. Ele está, inclusive, nos Estados Unidos.
Moro só não assinou porque o empreguinho novo não deixa. O empreguinho novo que paga, se não me engano, quase 2 milhões de reais por ano. Fino demais, viu? E aqui que também tá interessante. Lula não foi chamado para as conversas nem para assinar um manifesto. Fernando Haddad também não. Segundo 2 integrantes do sexteto com quem conversei, a avaliação foi que o PT estaria em outro campo político. E vocês percebem que o principal membro da esquerda que tenta realmente escantear o PT desde o ano passado, bateu muito nessa tecla na época das eleições, era o Ciro Gomes. E você percebe que tem uma raiva, sabe assim, algo assim intransponível entre Ciro Gomes e o Lula, e o PT, na verdade. E a gente vai chegar lá. Só quero relembrar para vocês aqui essa frente ampla, né? Você viu, o Cirão, o Eduardo Leite e todo esse pessoal lindo, bonito e maravilhoso aí do Brasil. Só que, vejam só, estamos chegando na parte interessante. O Luiz Camargo fala o seguinte, ó. Esse pessoal que defende a democracia. O indivíduo perdeu o direito de ir e vir, não pode tomar um sol na praia, não pode ficar na rua depois das 20 horas, está impedido de trabalhar, mas tem medo do golpe do Bolsonaro. Não, tinha gente assim, meu Deus, o Bolsonaro vai aplicar um golpe. O cara tá preso em casa, não pode tomar banho de sol, não pode trabalhar, mas o medo dele é de Bolsonaro. É isso que a mídia consegue fazer com a mente de algumas pessoas. E sobre essas trocas, que esse pessoal tá tão indignado, o Luiz fez um comparativo numérico. FHC trocou ministros 70 vezes. Lula, 76. Dilma, 86. Bolsonaro, 18. Meu Deus. É o caos. Meu Deus. Ele mudou 18 ministros. Menos da metade do FHC, que foi o que menos trocou. Meu Deus, não. O que é que Bolsonaro está fazendo, meu Deus do céu? É um golpe. É um autogolpe. Ele vai dar um golpe nele mesmo, que é o que falaram. Mas tudo bem. E aí, olha só. Por que será que o Ciro tem tanta raiva do PT? O próprio José Disseu vai contar para vocês. É um vídeo classiquíssimo. Infelizmente tem muitos poucos views, 25 mil views. Mas nesse canal, vários canais já postaram isso daqui. É uma conversa que o Disseu teve. Eu não lembro com quem foi o jornalista na época. Foi na TV Cultura. Aqui, ó. Entrevista no programa Provocações. Não lembro o nome do apresentador. Mas olha o que o Disseu tem a falar. Isso aqui é bem interessante. Vamos lá. Antônio Abujanra. Anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos não. Todos foram. Todos não, disse. Todos. Não. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, todos não. Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré quis, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Hoje, integrar um único só país, Lagram Brasil. O próprio Maduro tem discurso falando isso daí, o próprio Chaves tem discurso falando sobre isso. Tornar a América Latina uma nova União Soviética, um único grande país, uma única grande nação. E você vê, todos foram, todos não. Ciro Gomes ainda não foi. Existia a promessa que Ciro Gomes seria o candidato apoiado pela esquerda. Só que essa promessa não foi cumprida. Porque o PT não quis largar o osso. Não quis largar. Emplacaram Dilma uma vez. Emplacaram Dilma na segunda de novo. E o Ciro ficou de fora. E o Ciro viu sua chance de ser presidente indo por água abaixo.
Ele que há tanto serviu, né, e se esforçou pela ascensão do Foro de São Paulo na América Latina. Vocês entendem por que o PT tá de fora? Vocês entendem por que existe algo assim intransponível entre o Ciro Gomes e o PT? Que ele não vai cair mais nessa conversa, que eles ficaram enrolando. Vocês acham que quantos e quantos anos eles não ficaram enrolando o Ciro Gomes? Então, a gente vai te ajudar. Você vai ser nosso candidato um dia. Um dia você vai ser o representante do Foro de São Paulo no Brasil. E o tempo passou, isso nunca aconteceu. E ele foi enganado. E aí, falando do Disseu também, ontem teve um vídeo aí do cara postou papo reto. E o vídeo, cara, muito bom, viu? Muito bom, que dá inveja de não ter um Disseu na direita. Inclusive eu perguntei, falei, rapaz, imagina se a gente tivesse um Disseu na direita. Aí uma pessoa respondeu, acho que é Felipe Eduardo, o cara que me respondeu lá no Twitter, ele falou o seguinte, se a gente tivesse, ele ia estar preso. Aí eu dei risada, eu falei, realmente ia estar preso, não é possível. Olha o que o Disseu fala. Veja se você vai discordar dele. Eu falei, rapaz, o cara tá explicando como a gente deveria estar agindo enquanto a direita. Do Maluf, então nós temos uma disputa, formar uma consciência social sobre esse programa. Para fazer essa disputa, nós temos que fazer um giro imediato, uma reforma política administrativa nos nossos partidos, girar para os bairros. Trabalhar com o movimento sindical para esse giro também, para a informalidade, para o desempregado, não só para o trabalhador da carteira amarela. Olha só, temos que começar aí nos bairros, sabe? Falar com o povo de verdade, sair do castelo e conversar com o povo. Vocês estão vendo nossos deputados da base, os deputados federais, indo visitar as comunidades? Eu nunca vi. Pelo menos não estou vendo recentemente. Temos que lutar pelos trabalhadores, enquanto sindicatos, mas também pelos desempregados, pelos informais. Isso daí a gente vê o Bolsonaro fazendo bastante, como ninguém. Mas cadê o pessoal da direita dos deputados para ir lá, tomar as ações, entrar na PGR? Falando uma boa, assim, eu me pergunto, os deputados federais, os nossos deputados federais, eles não podem entrar com pedidos, queixas contra os governadores dos estados que eles representam? Por exemplo, os deputados federais de São Paulo, eles não podem tomar nenhuma ação contra o Dória? Os deputados federais do Paraná não podem entrar com alguma coisa contra lá o Ratinho Júnior? Os deputados federais do Rio Grande do Sul não podem entrar com representação contra o Eduardo Leite? Sabe, me pergunto, porque assim, sabe? Eu não vejo isso acontecer. Eu vejo deputados estaduais fazendo alguma coisa. Os federais, não sei, né? Mas calma, que tem mais coisa. Isso os sindicatos estão fazendo, inclusive buscar autossustentação, porque acabou o imposto sindical, pode acabar o fundo partidário, o fundo eleitoral. Então, a presença nossa na década de 70, 80 nos bairros, os nossos sindicatos, com os nossos diretórios, antes com a SEB, com as pastorais, com aqueles que vieram da luta contra a ditadura, foi fundamental para formar, construir, junto com a luta dos trabalhadores, a sua consciência, que levou a votar 4 vezes no PT. Não? Formar consciência, foi lá, na base. Lá, conversar, brincar, qual é o seu problema, qual é o problema que está tendo aqui na comunidade. Eu vejo Bolsonaro indo ver o povo mais frequente que os nossos deputados. Você vê quem que vai visitar mais o povo? Bolsonaro ou os nossos deputados? Disseu tá falando, ó, o voto tá ali, ó, na comunidade. O voto não tá... Sabe, os nossos deputados, às vezes parece que só enxergam os votos do Twitter, do Facebook, do Instagram. Mas tá ali, ó, vai lá, vai na comunidade, vai ver o povo. Programa democrático popular. Então voltar para os bairros, para a solidariedade social, ter as casas abertas, culturais para a juventude, para o esporte, para o lazer, para ajuda e para o apoio, como foi na pandemia. Isso é fundamental. Se nós não fizermos isso, nós vamos disputar como? Para além da disputa política institucional, que é fundamental, até porque nós governamos o Brasil 4 vezes, governamos estados, é preciso exigir. E as redes, nós continuamos analógico. Ora, hoje, a disputa política, cultural, tão importante quanto a política, se dá nas redes. Está se formando no país um pensamento forte, conservador da direita com base popular, não é só base nos bolsonaristas ou nas milícias ou no eleitorado de extrema-direita que cresceu. Os partidos de extrema-direita cresceram nessa eleição municipal. Está se formando no seio, dentro das classes populares e trabalhadoras. Porque nós temos uma dificuldade. Nós não... Aí, né? Não pode esquecer das redes, mas também não pode esquecer das comunidades.
E as redes? Meu Deus, as redes sociais... Ah, Jesus, né? Todo dia é uma emoção diferente, sabe? Eu não sei às vezes o que o pessoal quer. O pessoal às vezes só tá interessado em reclamar. E aí o pessoal da esquerda, aqui você vê, né? O emissário do PT, que eu falei logo no início, onde é que o pessoal tava? Governadores pedem agenda com o secretário-geral da ONU sobre pandemia no Brasil. Texto assinado por Wellington Dias. O emissário de Lula já tá tentando fazer intervenção internacional no Brasil. Criar, né? Uma má imagem, uma má reputação internacional para o Brasil, porque aí vai cair sobre o Bolsonaro, para ver se a mídia internacional também começa a bater em Bolsonaro. Só a mídia brasileira não está suficiente, bate mais, vai, bate mais gente. Isso aqui eu quero mostrar um pedaço do áudio também. Hoje tinha muito áudio para mostrar, não vou mostrar todo, mas olha isso daqui, cara, olha isso daqui. Meu amigo Georgiano, olha, nós estamos aqui todos torcendo para você recuperar rapidamente. Como você começou o tratamento precoce, eu que acompanho aqui, é tranquilo. Você vai ver que esse cuidado que você teve é apenas um vírus a mais, uma gripe como outras que a gente pegou. Você aí que tá fazendo o tratamento precoce, o amigo dele, né? Você que tá fazendo o tratamento precoce, você vai ver, é só uma gripe como qualquer outra. Qualquer uma outra. Agora o povo do Piauí não pode ter acesso. Meu Deus. O Wellington Dias foi pego no momento sendo negacionista. Quem diria, rapaz? Mas é porque é pro amigo dele, né? Porque é pro amigo dele. Esse pessoal tá usando o sangue do povo brasileiro. Mas o sangue do povo brasileiro pra chegar onde eles querem, né? Eu ia falar outra palavra aqui. Você lembra que aqueles rituais que o pessoal lá fazia as coisas? Estão falando com o ser humano. É o que eles estão fazendo. Vai vendo. E ainda sobre tratamento precoce, você vê, ó. Jornalista com raiva, a Anitta mesmo diz, ó. Vereadores de Porto Alegre criam frente parlamentar para avaliar possíveis benefícios do tratamento precoce. E a jornalistazinha tá indignada. Só sem comprovação científica. Ela tá batendo martelo. Aí você vê, ó. Se a jornal está se rasgando, é porque agora vai. Eu espero que realmente vá e vá pra frente. Espero. E aí, só quem tá falando desse PT, pessoal aqui, falando do PT, já falou da esquerda, vejam só. Pavinato, o advogado do MBL, falando ontem que nunca gostei, pessoal e politicamente, do Lula, nem quando advoguei para a família Lula da Silva. Nunca votei no PT e continuo não gostando do Lula, mas já declaro meu voto do ano que vem, Lula. Só não votarei nele se duas situações improváveis acontecerem, Temer ou FHC candidatos. Votando no Lula, o MBL votando no Lula. Ah, meu Deus, né? Que lindo, né? Corrupção tá na veia. E você vê, ó, o MBL trazendo aqui informação do pessoal do tráfico, falando, ó, todos os bailes da comunidade vai parar por 10 dias por ordem do Comando Vermelho. A MBL diz, ó, Brasil, até onde o pessoal que faz coisa errada e as facções estão respeitando o distanciamento. E o Demagogia do Oprimido, o perfil que faz sátiras, faz tiradas aí irônicas, diz, ó, o MBL, sabe, puxando o saco do pessoal do Comando Vermelho. Surpresa nenhuma, né? Quem diria? Quem diria, né? O Comando Vermelho tá me dando muito bem. E aí, né? Espero que não tenha tempo pra falar tudo, vamos acelerar. Na pior fase da pandemia, a cidade de São Paulo bate recorde diário e mensal de enterros. Enterro, né? Enterros. Calma, que a gente vai chegar no enterros. Se o estado de São Paulo fosse um país, estaria em 11º lugar em ranking de mais óbitos. Mas a culpa é de Bolsonaro, não é do Dória, viu? E aí, falando de enterros. Gente, isso aqui é um vídeo. O cara tá gravando um vídeo, é extremamente engraçado. E fala, olha, tá com a roupa branca, nem suja tá. Aí o cara para, esse cara aqui, ó. Essa foto do meio, na verdade, a foto da direita é a primeira. A mulher vai aqui, ele dá um negócio pra mulher, vai aqui, ó, se posiciona, pega a pá, aí ele fica assim, ó, parado assim, ó. Aí o cara bate a foto, você vê que ele bate a foto, ele vai lá, começa a jogar terra, o cara tira a foto de novo. Aí o cara fala assim, rapaz, velho, uma peça publicitária. Fazendo peça publicitária de narrativa dentro do cemitério. Olha o nível, sabe, da imprensa brasileira. É inacreditável. Inacreditável. E aí, pra juntar, você vê, né? Basta sair do governo para começar a chorar. Você lembra lá do Rego Barros, que era o... Como é que eu posso falar? O porta-voz do governo? Agora tá dando matéria na coluna do Noblar, aquele que já falou absurdos sem igual sobre Bolsonaro, tá lá se queixando do governo.
falando que Bolsonaro tem que amadurecer, que ele não é isso, que ele não é aquilo outro, que ele não sabe nada do que ele tá falando. Ah, Jesus, viu? E aí esse mesmo pessoal que chama Bolsonaro de autoritário, que Bolsonaro quer aplicar um golpe, que Bolsonaro é igual o Chaves e o Maduro. Aí você vê, ó, pelo amor de Deus, olha quem é igual o Chaves e o Maduro. Olha aí, Dilmona recebendo o quadro do Chaves. Quem tá entregando é o Maduro. Mas querem falar que isso aqui é Bolsonaro. Você consegue ver Bolsonaro numa foto dessa? Ai. E aí você vê, ó, a mídia faz o que faz e ainda culpa a direita. Puxadas por Bolsonaro e apoiadores, agressões a jornalistas crescem 168% em 2020. Aponta relatório. Você lá, discordar deles, reclamar, é aqui, ó. Isso aí. Vocês estão, meu Deus, agredindo jornalistas. Como vocês são malvados. E eles querem que vocês respeitem a classe jornalística. Olha aqui. Isso é a representação perfeita da classe jornalística. Ditadura militar foi fruto de um golpe e não promoveu prosperidade econômica, esclarecem agências e jornalistas. Não só... Olha, antigamente, a mídia colocava assim, ó, esclarecem especialistas, esclarecem historiadores. Agora não, agora são agências e jornalistas. Não, você não precisa mais estudar medicina. O melhor médico hoje em dia, na verdade, é o jornalista. Inclusive, você se forma mais rápido. Você vai estudar 4 anos e você vai estar dar pitacos em cirurgias, o que é o certo e o que é errado, porque você é jornalista. Você não precisa estudar história, lá, pegar livros. Você vai estudar jornalismo, porque você vai saber a verdade. Mais do que ninguém. Isso aqui estava no em alta, um trend de tópicos do Twitter. O que você precisa... Ele ainda diz o que você tem que saber. Ele já tá... Se você não sabe isso, você é burro, você não sabe das coisas. Existe consenso de que o Brasil viveu um golpe, mostram historiadores e jornalistas, centenas de pessoas, veras óbitos, desapareceram durante os anos de ditadura, indica relatório. Mas olha que interessante, né? Centenas. Não são milhares, são centenas. Em 21 anos, se eu não me engano, a Comissão da Verdade alega menos de 500 pessoas. Em 21 anos. E só gente bonita, né? Só gente, meu Deus. Apesar de alta no PIB, estudos indicam que o Brasil não teve um milagre econômico. Ah, vá. Tá bom, né? Não teve, não. Já que a renda não foi distribuída. Ah, é porque a renda... Olha o malabarismo. O país cresceu, teve prosperidade, teve obras, mas não teve distribuição de renda. Mas vai para aquele lugar, viu? Ah, a mídia é sensacional. Aí você vê, ó. Olha a mídia no passado, o Globo. Ressurge a democracia. 1º de abril de 64. Imagina, né? O Marinho se estivesse vivo hoje. Eita, rapaz. Era editorial do Globo lá da época. Editorial do Globo da época. Olha esse daqui também do Globo. Isso aqui é interessante. Eu recortei esse pedaço aqui do meio, ó. O líder do PSD, aqui de baixo, criou-se um soviete na Marinha. Olha só esse parágrafo aí do meio, ó. O PSD não pode mais silenciar ante o crescente processo de subversão das instituições, especialmente no que diz respeito à infiltração comunista nas Forças Armadas. Constatação clara e muito fácil de ser feita. Nesse sentido, e ante a gravidade da situação, o partido vai denunciar frontalmente ao país o estado de fato hoje verificado com elementos comunistas guinados às mais altas posições do governo, agora não somente em órgãos meramente civis como a Petrobras e outros, mas nas próprias Forças Armadas. Já estavam lá se infiltrando os comunistas, né? Mas não, foi o golpe. Olha esse, Brizola tinha lista dos que seriam, né? Não queriam desaparecer se a esquerda vencesse. Não, se a esquerda vencer, a gente vai remover, ó, esse aqui, ó, pss, já foi. Joga no buraco e bota a terra em cima. Eita, Brizola, hein? Ei, Brizola, rapaz, velho. É brincadeira isso? Ai de você que discorde. Aqui é o jornal da época, ó. 17 de abril de 64. O Globo. Tá aqui difícil de ler porque tá em uma letra branca. Eu só consegui ver depois. Mas tá aqui, ó. Perto aqui da foto. Em cima aqui da bolinha do círculo vermelho. E aí, olha só. Ontem veio a Mariana Brito, liberal. Eu adoro esse pessoal, adoro. Tava lá, já trabalhou na Jovem Pan, surfou como ninguém na onda da direita. E posta o seguinte, ó.
Pessoal que comemora a ditadura militar de 64 porque acha que ela foi necessária para barrar o avanço do comunismo no Brasil, me responda. Se deu certo e barrou, por que ainda tem comunismo? Se deu errado e não barrou, vocês estão comemorando o quê? Aí colocou, né? Risadinha. Eu respondi ela o seguinte, ó. O Flamengo ganhou do Vasco na primeira rodada do campeonato. Com o mesmo time, na segunda rodada, o jogo de volta, o Flamengo perdeu. E aí? Um ganhou, outro perdeu. O mesmo time, o mesmo jogo. O que mudou foi a tática. Os jogadores... A tática que os jogadores entraram em campo. Era 4-4-2, não, vamos mudar para um 3-5-2. O lateral esquerdo aqui vai cortar para dar, sei lá, mais jogabilidade pro volante, que pode avançar. E aí o meia esquerda vai lá e comprou um terceiro atacante. Sei lá, juntei um monte de palavras aqui, eu não entendo nada de futebol. Mudou a tática. É o mesmo time, os mesmos jogadores. Coitadinha, acha que o comunismo não sofreu alterações. É o mesmo Deide Marx. Eu falei, logo menos ela ganhou verificadinho. Ela não foi uma piadinha, botou uma piadinha. Liberal. Olha só, bloqueado. É o típico jornalista da direita que consegue um espaço na grande mídia. Sabe? Eu não sou um grande defensor dos militares. Eu acho, na verdade, eles... Eu vou nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Pra mim, o Alessandro, um homem do povo, sabe? Trabalhava aí com venda de sucata. Ferro velho. Tá aí pegando o metrô lotado. Lá do canal, a palavra, não sei se nem se pode pronunciar essa palavra mais hoje em dia, diz o seguinte, ó. Parabéns aos militares brasileiros. Graças a vocês, não somos Cuba. Mas também, graças ao silêncio de vocês, estamos a um passo de virar Venezuela, com trabalhadores transformados em marginais e marginais transformados em heróis. No primeiro momento, gente, o pessoal queria uma revolução, né? Bang bang. Os militares, naquele momento, conseguiram impedir. Mas depois, esse pessoal que perdeu resolveu mudar de tática. Não, vamos fazer agora uma revolução cultural. E aí os militares na época não souberam lidar. E realmente deram espaço. Chegaram até a financiar algumas coisas. Teve lá uma das revistas, que era a revista Civilização da época, chegou até a receber dinheiro do governo. Era a revista que os caras lá postavam, inclusive assim, os ditames, o que estavam estudando, alguns direcionamentos, vinha de lá, conseguiu dinheiro do governo. Não, é o pessoal das universidades, deixa lá, na cabeça dos milicos, o problema é a galera do bang bang. Aí você vê, né? Basta você discordar com um iluminado que surfa na direita. Ela, se não me engano, até esposa do Bruno Garchagen, que era amigão do Felipe Moura Brasil. Aí, né, você discorda, você é bloqueado. Você discorda, é bloqueado. A direita brasileira realmente é inacreditável. Tem que falar o que for e ai de você que discorde. O André traz aqui até uma postagem, ó. A gente tá falando aqui de revolução cultural, que foi a mudança. A Mônica Bergamo está criticando, falando que secretários estaduais de cultura cobram urgência do governo federal para tratar da Lei Rouanet. Aí o André fala o seguinte, peraí. Os secretários de cultura estaduais cobram urgência do governo federal para resolver uma crise econômica criada pelas decisões desastrosas dos seus governadores, que estão destruindo os meios econômicos de sobrevivência, impedindo o setor cultural de sobreviver. O que está acontecendo aqui? É tudo culpa do governo. Tudo culpa do governo. Só para falar aqui de forma bem rápida, até hoje temos ainda 9 governadores que não enviaram os dados sobre o que fizeram com o dinheiro que o governo enviou. Tá aqui o nome dos bonitões, Wellington Dias, tá aí, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Fátima Bezerra, ó, só partido bonito, ó, PDT, PT, PSB, PSD, PT, PT, PSDB, PSL, PSL. Ah, rapaz, né? Só gente bonita. Eu termino com essa matéria aqui hoje. Prefeito Rafael Greca cria projeto de lei para multar quem distribuir comida a moradores de rua sem autorização. Ó, se você está dando comida sem autorização, você vai ser multado. Você vê a proposta? Multa de 150 a 550 reais. O que é que diz a prefeitura? É que não pode ser assim de forma desorganizada. A prefeitura quer controlar a doação de comida. Em alguns momentos tem comida de mais, outra comida de menos. Então vamos ter que organizar isso aqui. É brincadeira isso. Em vez de dar comida, quer criar problema para quem tá dando. E o pessoal que diz, o pessoal que doa comida, em meio a tantos problemas, tantas demandas não cumpridas, tantas possibilidades efetivas de resolver de forma eficaz o problema, a atitude é esta: proibir e penalizar quem dá comida. A gente está ajudando essas pessoas em desigualdade social. Elas precisam dessa alimentação. É o que sustenta o dia dessas pessoas. Viver na rua, ninguém quer.
E a gente fica por aqui com esse absurdo. E é isso, pessoal. Dá aquela curtida compartilhada e a gente se vê amanhã. Se inscreve no Telegram, nas minhas redes. E é isso aí. Aquele grande beijo e abraço. Todo mundo, valeu. Fui!